Muito bom, gente. Vamos nós aqui para mais uma aula de Direito Penal. Hoje nós vamos encerrar o tema crimes de periclitação, a vida e a saúde, e também vamos falar de crime de rixa e para aí uma introdução nos crimes contra a honra, a uma noção inicial de crimes contra a honra. Então, dando sequência aos crimes de periclitação, vamos para o último dos delitos de periclitação, que é o crime de maus tratos. Vou projetar aqui para vocês o slide. Qualquer questionamento, fiquem à vontade para me interromper. Isso. Vamos lá, gente. Começar do começo. Vamos para a descrição da conduta típica. O crime de maus tratos, ele está previsto lá no artigo 136 do Código Penal, e ele vem descrito dessa maneira: expor a perigo a vida ou a saúde de pessoas sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fins de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina. Mais uma vez, expor a perigo a vida ou a saúde de pessoas sob sua autoridade, guarda ou vigilância. Nós estamos falando de crime de periclitação da vida e da saúde, não é isso? Expor a perigo a vida ou a saúde. Pessoa que está sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para quê? Essa exposição é com que propósito? Para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina. Pena, detenção de 2 meses a 1 ano ou multa. Ainda segue o 136. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, a pena de reclusão de 1 a 4 anos. Parágrafo 2º. Se resulta a morte, a pena é de reclusão de 4 a 12 anos. Parágrafo 3º. Aumenta-se a pena de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos. Vamos lá a análise do tipo, gente. Começando do começo. Aqui não houve a inclusão do slide, nós já vamos direto para a classificação. Mas falando de sujeito ativo, vamos lá. Apesar de não constar aqui no slide, dentro daquela análise que a gente sempre faz, sujeito ativo e sujeito passivo. Aqui, na identificação de sujeito ativo e sujeito passivo, nós temos uma qualidade especial a se exigir daquele que comete o delito. Que qualidade especial que nós exigimos para que possa se falar em crimes de maus tratos? Aquele que exerce a conduta típica deve ter uma terceira pessoa, deve ter a vítima da conduta sob sua autoridade, guarda ou vigilância. Então, esse delito não pode ser cometido por qualquer pessoa no que diz respeito ao sujeito ativo. Para ser sujeito ativo deste delito, tem que ser alguém que tenha a vítima sob sua autoridade, guarda ou vigilância. A autoridade, nós podemos pensar na relação estabelecida, por exemplo, entre pai e filho. Guarda e vigilância são termos que se aproximam. Aqui nós podemos ter desde cuidadores de idosos até desde idosos que estão sujeitos a cuidado, a relação estabelecida entre o cuidador e o idoso, entre o carcereiro e aquele que se encontra encarcerado, entre tutor
e o tutelado, correto? São relações que se estabelecem, então, para se falar no sujeito ativo aqui, nós precisamos dessa qualidade especial de que a pessoa detém esse poder de autoridade, guarda ou vigilância sobre a vítima, correto? E da mesma forma, por óbvio, se nós estamos falando desta qualidade especial para o sujeito ativo, também há qualidade especial para o sujeito passivo. Não é qualquer pessoa que pode ser vítima de crimes de maus-tratos. Para se configurar o delito de maus-tratos, a pessoa tem que estar sujeita à autoridade, guarda ou vigilância do autor. Por que eu digo isso, gente? Porque nós podemos ter, se não estivermos diante dessa situação, você fala assim, mas espera aí, quer dizer que se não existir essa relação, privar de alimentação, ou de cuidados, ou sujeitar a trabalho excessivo, ou abusar de meios de disciplina, se não existir a relação, são figuras atípicas. Se não existir essa relação de autoridade, guarda ou vigilância entre autor e vítima, são figuras atípicas? Não, não são figuras atípicas. Nós vamos ter outros delitos. Nós podemos ter o delito de lesão corporal, nós podemos ter o delito de trabalho escravo, nós podemos ter, a depender do propósito da disciplina ou da correção, nós podemos ter um delito, até mesmo um delito contra a honra, uma injúria real, como nós vamos ver. Não caracteriza, se não existir essa relação de autoridade, guarda ou vigilância, tendo estes propósitos, se não existir, nós não teremos o crime de maus-tratos, mas não quer dizer que a conduta seja atípica, correto? Falamos no que diz respeito a sujeito ativo e sujeito passivo. O elemento subjetivo. O elemento subjetivo aqui, estou falando solto para vocês, porque eu esqueci de incluir o slide referente àquelas 3 primeiras partes. O elemento subjetivo aqui é o dolo. Né? O delito ele só existe na modalidade dolosa. E mais do que isso, é um dolo específico. Qual é o dolo específico? A conduta, ela tem por propósito educação, ensino, tratamento ou custódia. Então, nós não temos só um dolo, nós temos um dolo específico, não é o dolo geral, o dolo genérico, o dolo de incidir na conduta típica tão somente. Na descrição da figura típica, nós temos um propósito específico, fins de educação, ensino, tratamento ou custódia, dolo específico, correto? Objeto material deste delito. Objeto material deste delito é a pessoa sobre a qual recai a conduta típica. Essa conduta é destinada, nós estamos falando de crimes de periclitação da vida e da saúde. Quem tem vida e quem tem saúde é a pessoa sobre a qual recai a conduta típica. Então, objeto material é a pessoa, a vítima, e objeto jurídico protegido são 2. Aqui nós estamos falando da classe dos crimes de periclitação da vida e da saúde. Então, o objeto jurídico protegido por meio desta conduta os objetos jurídicos são vida e saúde. Beleza? Nós ainda temos parágrafo 2º, 1º, 2º e 3º do 136. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, pena, reclusão de 1 a 4 anos. Se resulta morte, reclusão de 4 a 12 anos. Eu acho interessante, gente, olha só para vocês verem. A gente é sempre bom a gente pensar a pena para fazer comparativos. Olha lá.
Vocês vejam que nós podemos, essa exposição aqui pode ser por meio de violência, privação de alimentação, trabalho excessivo, abuso de meios de correção, né? Pode ser por meio de violência. E olha só para vocês verem que interessante. Como que o direito penal, ele analisa o dolo, o propósito. Se o propósito da conduta for matar a pessoa, vamos lá, se utiliza, vamos falar de palmada, né? Vamos falar de palmada, não, de palmatória, né? Utiliza de palmatória, por exemplo, ou de espancamento, vamos falar do mero espancamento mesmo. Se utiliza de espancamento com o propósito de correção, crimes de maus tratos. Se o espancamento foi de tal monta, que a pessoa querendo corrigir o filho, deu mata-leão no filho e matou o filho com o propósito de corrigir, resultando morte, pena de 4 a 12 anos. Beleza? Agora, qual era o propósito? Qual era o dolo? O dolo era a correção. Menina aprontou lá, o pai lutador de jiu-jitsu falou, vou dar um mata-leão nesse menino aqui para ele aprender como é que faz a coisa. Matou o menino. Pena, detenção de 4 a 12 anos. Situação diferente. Se o propósito do pai não fosse a correção, se o propósito do pai fosse efetivamente matar o menino. Não, eu não quero corrigir ele, não. Ele é um menino bom pra caramba, nunca fez nada de errado, nunca me encheu o saco, mas eu acho que eu vou matar ele. Propósito for matar, com o mesmo mata-leão, aí a pena não é de 4 a 12 anos, a pena é, no mínimo, se não existir nenhuma qualificadora, é homicídio simples, pena de 6 a 20. Porque o propósito, o que se repreende é o propósito. O propósito era matar, o propósito não era corrigir. Compreendem? Parágrafo 3º. Aumenta-se a pena de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14. É plenamente justificável, né? A pessoa menor de 14 anos ela é muito mais vulnerável do que uma pessoa maior de 14 anos. Um adulto, um adolescente aí com 18, um jovem com 20 anos de idade, sujeito à correção, por exemplo, de quem cuida dele, é uma pessoa que tem uma constituição física muito maior, então ela é uma pessoa muito menos vulnerável. Em função disso, quando a conduta é praticada contra menor de 14 anos, que é mais vulnerável, neste caso a pena aumenta-se de 1/3. Beleza? Olha lá. Eu pulei para crimes contra a honra aqui, peraí, gente. Olha lá. É um crime próprio, então, ele não pode ser praticado por qualquer pessoa, não é? É um crime próprio, ele exige uma especial qualidade da pessoa. Qual especial qualidade é essa? Exige que a pessoa exerça sobre a vítima, tenha, com relação a ela, estabelecida uma relação de autoridade, guarda ou vigilância, não é qualquer pessoa que pode cometer esse delito. É um crime material, ele exige um resultado naturalístico, ele exige a efetiva exposição a perigo. Neste caso aqui, nós precisamos da efetiva exposição a perigo em razão, por meio da conduta prevista. Então, ele é um crime material. Ele é um crime de forma vinculada. Por que ele é um delito de forma vinculada? Ele não é um delito de forma livre. É só a gente ir no tipo, olha lá, forma vinculada. Privação de alimentação ou cuidados especiais, sujeição a trabalho excessivo ou inadequado, abuso de meio de correção ou disciplina. Forma vinculada, tá vendo? Nós temos, na descrição do
na figura típica, nós temos a previsão específica da forma pela qual o crime pode ser cometido. Privação de alimentação ou cuidados especiais, sujeição a trabalho excessivo ou inadequado, abuso dos meios de correção ou disciplina. Por isso que se diz que ele é um delito de forma vinculada. Um delito comissivo ou omissivo, na própria descrição típica nós temos. A privação de alimentação é uma conduta omissiva, privação de alimentação ou cuidados indispensáveis é uma conduta omissiva, ao passo que abuso de meios de correção ou disciplina é uma conduta comissiva. Então, o crime ele existe tanto na modalidade comissiva quanto na modalidade omissiva. É um delito instantâneo, a conduta ela não se estende ao longo do tempo, basta apenas um ato para configurar o delito. É lógico, gente, toda vez que a gente fala em delito instantâneo, ele pode se configurar, quando você fala delito instantâneo, é porque ele pode se configurar com um único ato. Mas nada impede que ele seja exercido de forma continuada. E no delito de maus tratos isso é muito comum. Só que nós não precisamos que a pessoa, que a criança, por exemplo, que ela sofra maus tratos ao longo de 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos para configurar o crime, não. Basta uma sujeição para estar configurado o crime de maus tratos. Beleza? Como se trata de um crime material, nós precisamos de um perigo concreto, ou seja, nós precisamos da efetiva demonstração de que, por meio de qualquer das condutas, privação de alimentação, sujeição a trabalho ou abuso de meio de correção, nós precisamos demonstrar que o perigo foi efetivo, perigo foi concreto, que em razão daquelas condutas a pessoa sofreu um perigo concreto, correto? É um delito unissubjetivo, falando aí da relação familiar, pode ser cometido ou pelo pai, ou pela mãe, né, de maneira isolada, ou por ambos. Eu apanhava dos dois. Pode ser cometido por ambos, correto? É muito bacana, né? Quando você tem mãe em casa, a mãe te dá um couro, aí chega no final do dia, ela conta o que você fez de errado, e o pai vai te dar um couro também. Pode ser cometido por um só, pelos dois. Crime de maus tratos é unissubjetivo. Nós temos as figuras pré-terdolosas. Nós temos a figura pré-terdolosa. Figura pré-terdolosa, onde é que nós estamos? Eu pulei para a calúnia de novo, meu Deus do céu. Figura pré-terdolosa. Vamos lá na descrição típica. Olha lá para vocês verem. Se o fato resulta lesão corporal de natureza grave, reclusão de 1 a 4. Se resulta morte, reclusão de 4 a 12. Olha que interessante. Os resultados aqui, eles têm que ser culposos. Nós temos dolo no antecedente. Qual é o antecedente? É a conduta prevista no 136. A pessoa, o autor, ele expôs a perigo a vida da vítima, sujeitando-a a trabalho excessivo com propósito de educação, beleza? Essa conduta aqui foi dolosa. O propósito dela, ao adotar essa conduta, não era que resultasse lesão corporal de natureza grave. Porém, resultou. Ela foi imprudente nos meios de correção, ou ela foi imprudente no trabalho excessivo a que sujeitou a vítima e resultou em lesão corporal de natureza grave. Então, vejam, essa segunda figura é por culpa, é imprudência, crime pré-terdoloso. Dolo no antecedente, culpa no consequente. Em razão disso, a pena é de 1 a 4. Se a imprudência foi maior ainda e acabou por resultar morte, essa morte, da mesmíssima forma aqui,
ela é uma morte a título de culpa, correto? E isso é facinho da gente visualizar na pena. Se a morte fosse a título de dolo, se a pessoa abusou dos meios de correção com o propósito de matar, se o dolo foi de matar e não só meramente correção, aí a pena não seria de 4 a 12, a pena seria de 6 a 20. A pessoa responderia o autor responderia por homicídio, não por maus tratos. Correto? Então, nós temos a figura préter-dolosa. Temos a causa de aumento, que nós já dissemos, que é quando é cometido contra menor de 14 anos, está previsto aí no parágrafo 3º. A figura do bis in idem é importante, nós estudamos no semestre passado, quando a gente falou de aplicação de pena, nós vimos que um dos fatores que faz com que a pena seja aumentada é a circunstância de ter sido cometido contra ascendente, descendente, não é? O crime de maus tratos, ele é muito comum nas relações familiares. O crime de maus tratos, ele é muito comum nas relações familiares, nas relações estabelecidas dentro de casa, com idosos, tendo como vítima idosos, tendo como vítima crianças. Nesse caso, nós não podemos, o juiz não pode, quando dá a penação, o juiz não pode aplicar essa causa de aumento, porque a descrição, para a configuração do delito, para a configuração do caput do 136, essa situação, a situação, por exemplo, se estivermos falando de um pai, de um filho, nós temos a relação de autoridade. Se estivermos falando de um idoso, nós temos a relação de guarda do filho para com ele, correto? Então, a circunstância de ser filho ou de ser pai, ela já é necessária para a configuração do delito. Então, se ela já é utilizada para a configuração do delito, nós não podemos, quando da apenação, se o juiz entender que o delito está presente, nós não podemos aumentar a pena quando da apenação, porque senão seria bis in idem. A pessoa vai responder 2 vezes pela mesma conduta. Correto? Ixi, a fofoca era na hora que o pai chegava. Pior que depois que o pai chegar do trabalho é osso, né? Já chega cansado de tanto trabalhar, aí você vai fazer fofoca logo que chega. Aí eu não tenho muita paciência, não. Ele não pôde ir na orelha do chefe lá que encheu o saco dele no serviço, ele vai na sua. Vamos lá. Pai, então, gente boa, só. Como é que eu apanhei? Eu apanhei. Nós temos uma previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente que faz referência, quando falando de maus tratos, é importante, o artigo 18A e 18B, ele faz referência a... Foi uma alteração no ECA pela Lei da Palmada. A Lei da Palmada, ela alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente, fazendo 2 inserções lá, o 18A e o 18B, quando nós temos a descrição do que vem a ser o maltrato e quais as medidas direcionadas para aqueles que cometem crimes de conduta de maus tratos contra a criança e adolescente, além da responsabilização penal. Não é isso? Deixa eu ver aqui. Achar aqui para vocês. Estatuto da Criança e do Adolescente, 18A e 18B. Vou só ler aqui rapidinho para vocês. Olha lá, 18A. A criança e o adolescente têm direito a ser educados
e cuidados sem o uso de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los e protegê-los. Parágrafo único. Para fins desta lei, considera-se, e aí vou só ler aqui para vocês, não vou ler geral. Inciso 1, castigo físico. O que é castigo físico? Ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso de força física sobre a criança ou adolescente que resulte em sofrimento físico ou lesão. O que é tratamento cruel ou degradante? Conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente que a humilhe ou ameace gravemente ou ridicularize. Beleza? Nós temos, então, aqui a descrição do que vem a ser agressão, castigo físico e do que vem a ser tratamento degradante. E para aqueles que sujeitam as crianças a esses castigos físicos, nós temos medidas previstas no 18b. São medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. O que nós temos? Olha lá, inciso 1. Para aqueles que sujeitam as crianças a essas situações. Encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família, encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico, encaminhamento a cursos ou programas de orientação, obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado, advertência. Então, vejam vocês, o 18A, ele foi inserido pela Lei da Palmada, no Estatuto da Criança e do Adolescente, e ele descreve o que vem a ser castigo físico e tratamento degradante. E o 18B, também incluído pela Lei da Palmada, ele indica quais são as medidas, são medidas de cunho administrativo, direcionadas para aqueles que sujeitam as crianças a castigo físico ou tratamento cruel. Beleza? Vamos lá. Rixa, gente. Crime de rixa. E aí nós encerramos, com o 136, nós encerramos os crimes de periclitação. Com crimes de maus tratos, a gente encerra os crimes de periclitação da vida e da saúde. O crime de rixa, ele é interessante, que ele possui um capítulo próprio. E tem somente ele. Ele não se enquadra, ele está entre os crimes de periclitação da vida e da saúde, que nós estamos vendo agora, acabamos de ver, e os crimes contra a honra. É um delito só, sozinho, isolado. Crime de rixa. Artigo 137. Participar de rixa, salvo para separar os contendores. Rixa, no caso, é a briga generalizada. Rixa vem a ser briga generalizada. Participar de rixa, salvo para separar os contendores. Pena, detenção de 15 dias a 2 meses ou multa. Parágrafo único. Se ocorrer morte ou lesão corporal de natureza grave, aplica-se, pelo fato da participação na rixa, a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Mais uma vez, participar de rixa, salvo para separar os contendores. Quer dizer, aquele que participa de briga generalizada responde pelo delito do 137, exceto se ele entrar na briga generalizada para separar aqueles que estão brigando. Neste caso, ele não responde pelo crime. Se ocorrer morte ou lesão corporal de natureza grave, aplica-se, pela participação na rixa, a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Veja só, gente, por que o parágrafo único aqui ele fez referência apenas à rixa? Vocês vejam que, diferentemente dos crimes anteriores, onde nós tínhamos um aumento de pena, diferentemente dos crimes anteriores, onde nós tínhamos um aumento de pena quando presente a lesão corporal grave
ou a morte, porque tínhamos, né, a lesão corporal grave e a morte a título de culpa, então nós tínhamos um aumento de pena. Aqui não. O que acontece? Se nesta briga generalizada resultar lesão corporal de natureza grave ou morte, somente pela rixa nós não estamos falando de responsabilização penal por ter ocasionado lesão corporal grave ou morte, não. Aquele que ocasionou a morte ou lesão corporal de natureza grave, ele vai responder por este delito. Mas os demais contendores, né, os demais que participam dessa confusão generalizada, eles vão responder pela lesão corporal, eles vão responder pela rixa, nesta modalidade aqui, com a pena aumentada. Não mais de 15 dias a 2 meses, mas sim de 6 meses a 2 anos. Se, em razão dessa briga generalizada, se no âmbito dessa briga generalizada ocorreu morte ou lesão corporal de natureza grave. Beleza? Sujeito ativo e sujeito passivo. Qualquer pessoa, né? E aqui o interessante é o seguinte: no crime de rixa, as pessoas são ao mesmo tempo autores e réus, são ao mesmo tempo autores e réus não, são ao mesmo tempo autores e vítimas, né? Nós temos uma briga generalizada ali, são autores e vítimas ao mesmo tempo. Elemento subjetivo é o dolo geral. Vocês vejam que não existe um dolo específico, participar de rixa, então somente. Objeto material são as pessoas sobre as quais recai a conduta, e o objeto jurídico é a saúde ou mesmo a vida, né? A saúde ou a vida. Integridade física em especial. Integridade física em especial. Olha lá, gente, como é nós temos aí, qualquer pessoa pode participar dessa briga generalizada, é um crime comum, não exige qualidade especial para quem dele participe, é um crime formal, não exige um resultado naturalístico, não é? No mundo natural, basta uma briga generalizada, basta conduta, é de forma livre, essa briga generalizada pode ter soco, chute, utilização de barzinho que é bom, né? Essas cadeiras baratinhas, estoura a cadeira no outro lá, delito de forma livre. Delito comissivo, nós temos uma conduta comissiva, é participar, você não existe a possibilidade de cometer o crime de rixa de maneira omissiva, precisa de uma participação dessa briga generalizada. É um delito instantâneo, né? A conduta, ela não se estende, a execução, ela não se estende ao longo do tempo. É um delito de perigo abstrato, basta a mera participação, você não precisa que ocorra a morte, você não precisa que ocorra lesão corporal de natureza grave. É um delito necessariamente plurissubjetivo, porque se trata de uma briga generalizada, nós precisamos ali, no mínimo, de 3 pessoas. É um delito, vocês vejam que todos os crimes nós falamos, unissubjetivo, está aqui um exemplo de crime necessariamente plurissubjetivo. E nele nós temos a figura préter-dolosa. Quando é que nós temos a figura préter-dolosa? Quando ocorre a morte ou lesão corporal de natureza grave. É interessante que, veja só,
identificada a pessoa que ocasionou a morte ou a lesão corporal, identificada a pessoa que ocasionou a morte ou a lesão corporal, aí nós vamos ter que analisar o caso, para ver se essa conduta pode ser atribuída a título de dolo ou a título de culpa, correto? Existe a possibilidade da figura préter-dolosa no crime de rixa, é quando o propósito da pessoa era simplesmente participar de uma briga generalizada, beleza? Só que em função dessa participação da briga generalizada, vamos supor que o agredido, um dos agredidos, ele é cardíaco, emocionou demais estar ali naquela confusão generalizada, no barzinho à noite, aquela loucura lá, fim de noite, né? Aí ele emocionou demais da conta e veio a falecer com um simples golpe que ele levou, aquela bagunça toda. Nós não podemos atribuir a título de culpa, a título de dolo, a conduta. Não é isso? Nesse caso, nós vamos estar diante da figura préter-dolosa. E, em função dessa figura préter-dolosa, a pena vai ser de 6 meses a 2 anos. Belezinha, gente? Ô, professor, Pois mas se não. nesse exemplo que o senhor deu, a pessoa não fosse cardíaca, ela não tinha nenhum problema, e aí morreu na rixa, aí seria doloso também? Aí nós temos que identificar quem foi que cometeu essa conduta. Se aquele que participou da rixa, se ele adotou, na briga generalizada, se ele adotou se na conduta dele, né, ele adotou uma postura que tenha, pelo menos, assumido o risco, né, lá pensando na figura do dolo eventual, a agressão dele foi tão forte, ele agrediu com tanta força, assumindo o risco de ocasionar a morte da pessoa, vamos voltar lá ao mata-leão de novo, aí não tem figura, não tem préter-dolo, não. Aí nós não temos figura préter-dolosa, não. Nós temos homicídio doloso. A figura préter-dolosa, ela só vai estar presente quando a morte, e a gente pensar para a gente pensar assim, no crime, numa rixa, né? Essa distinção entre a imprudência e o dolo eventual é uma linha muito tênue que separa os dois. Mas, se nós estivermos diante de uma conduta em que a pessoa, pelos golpes dados nessa rixa, né, pela conduta dela, você entender que ela assumiu o risco de ocasionar a morte, neste caso, nós vamos estar diante, a pessoa vai responder não pela rixa na modalidade préter-dolosa, mas vai responder pela lesão corporal propriamente ou pela morte que vier a ocasionar. Aqui é só quando nós tivermos, mesmo que não se trate no exemplo aí como eu dei para vocês, aqui é só se nós tivermos diante da imprudência, no resultado morte ou no resultado lesão corporal. Tem que haver culpa neste resultado aqui. Se houver propósito no ocasionamento da lesão corporal de natureza grave ou da morte, aí nós não temos crime de rixa, não.
Nós não temos a figura, se houver o propósito, nós vamos ter o crime pretendido, nós vamos ter a lesão corporal ou homicídio. Beleza? Vamos lá. Vamos falar de crimes contra a honra, gente. Vamos andar aqui um tiquinho. Hoje nós vamos falar aqui de noções introdutórias, e a partir da aula seguinte a gente entra nos crimes propriamente. Vamos começar do começo, gente. E aí eu peço a participação de vocês. Nós estamos falando de crime contra a honra. Crimes contra a honra. O slide está projetado aí para vocês, não está? O que vem a ser honra, gente? O slide não está projetado, não, professor. O slide não está. Oi? O slide não está projetado. O slide não está. O slide não está? Então vamos lá, slide. E você, meu filho? Aqui. Foi? Agora foi, né? O que vem a ser honra, gente? Qual é o entendimento de vocês acerca de honra? O que é esse bem jurídico protegido pelos crimes que nós vamos estudar? São 3 delitos. O que vem a ser a honra? O que vocês entendem como honra? Uma pessoa honrada, ela é uma pessoa honrada. Honra, gente. Honra é a respeitabilidade. Honra é no senso comum, é o bom nome. Honra é a boa reputação de que a pessoa goza perante a sua comunidade, perante a sua família, perante os seus colegas de trabalho. Honra é esse respeito, é essa boa imagem que a pessoa goza perante a sua comunidade, perante a sua família, perante os seus colegas de trabalho, correto? É esse bem jurídico, que se quer proteger por meio dos crimes que nós vamos estudar. São 3 delitos: calúnia, injúria e difamação. Calúnia, injúria e difamação. Na verdade, a ordem é calúnia, difamação e injúria. Beleza? A honra é este respeito, este bom nome, esta boa imagem de que a pessoa goza perante a comunidade que ela integra, perante os seus familiares, perante os seus colegas de trabalho, perante os clubes sociais, eventualmente, né, uma pessoa que integra qualquer clube social aí de qualquer natureza, correto? É esse bem jurídico que se quer proteger com os crimes contra a honra. A honra, ela vem relacionada, ela é ela vem relacionada lá no artigo 5º, está protegida por meio do inciso 10 como um direito fundamental. O artigo 5º, ele trata dos direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal, e nós temos lá a honra dentre as cláusulas pétreas. Artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país
a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos. Olha lá, inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. A honra e a imagem das pessoas. A boa imagem que a pessoa goza perante a comunidade, o bom conceito que a pessoa tem de si própria, o bom conceito, a autoestima, o amor próprio que a pessoa tem de si mesmo, também integra o conceito honra, também integra o bem jurídico honra, tanto é que tem um delito voltado exclusivamente para a proteção deste amor próprio, desta autoestima, desta bom conceito que a pessoa traz de si própria, que é o delito de injúria, o último dos delitos que nós vamos ver, correto? E essa honra, gente, ela possui classificações, nós temos espécies de honra. Nós temos espécies de honra. Nós temos a chamada honra objetiva. O que é a honra objetiva? A honra objetiva é este bom conceito que a pessoa, exatamente a Isabela falou de virtude, consideração, a Júlia como a pessoa é vista, exatamente isso. São vários conceitos de honra. A honra objetiva é aquela boa imagem, é aquela consideração, como disse aí a colega, é aquela respeitabilidade que a pessoa goza perante a comunidade, perante a sociedade, perante a sua família, perante os seus colegas de trabalho, perante eventuais clubes sociais que integrem. Isso é a honra objetiva. É o bom conceito que a pessoa goza perante os outros. E o que é a honra subjetiva? A honra subjetiva é o entendimento que eu tenho de mim mesmo, correto? É a minha autoestima, é o amor próprio, é o conceito, o bom conceito, a respeitabilidade, o respeito, o direito ao respeito que eu entendo ter. É um conceito subjetivo, é uma ideia interna. É uma ideia interna que eu tenho de mim mesmo. Beleza? Fala-se em honra comum. Fala-se em honra comum. Quando nós estamos falando dessa respeitabilidade, desta boa fama que todos nós devemos ter perante a comunidade em geral, a honra comum é a honra de que todos nós somos detentores, essa respeitabilidade, este bom nome, essa reputação de que todos nós somos detentores, e fala-se em honra especial, que aqui alguns doutrinadores discordam, falando no sentido de que essa honra especial não existiria, mas fala-se em honra especial quando, para determinadas pessoas, alguns conceitos gozam de maior importância do que para outras pessoas, correto? Fala-se em honra especial quando determinados conceitos ou determinados aspectos, determinadas qualidades, elas são mais importantes para umas pessoas do que para outras. Olha só para você ver. Se você, por exemplo, vira para uma pessoa em geral e fala: você é uma pessoa covarde, isso atinge a sua honra? Atinge a sua honra.
Mas se você vira para um militar e fala, você é uma pessoa covarde, você vira com um oficial, você é uma pessoa covarde, isso atinge a honra dele? Atinge a honra dele. Em razão da sua obrigação legal de ter coragem, a honra é atingida de maneira muito mais direta. Como também você virar para uma pessoa em geral, e virar e falar, para alguns isso é até elogio, né? Mas se você virar para a pessoa em geral e falar assim, você é um deturpado, você é um deturpado sexual, você é acelerado. Pode ofendê-lo? Pode ofendê-lo. Se você virar para um padre e virar e falar, você é um deturpado sexual. Por isso que se fala em honra especial no sentido de que determinadas ofensas, para algumas pessoas, elas têm o bem jurídico, honra, é atingido com muito mais, de maneira muito mais forte, de maneira muito mais contundente. Por isso que se fala em honra especial. Não no sentido de que essas pessoas são melhores do que as outras, mas no sentido de que a depender da ofensa, para elas, o prejuízo é muito maior. Correto? E fala-se ainda de pessoas desonradas. As chamadas pessoas desonradas são aquelas que, em razão de sua conduta, de qualquer natureza, elas não gozam de alguns predicados perante a sociedade. Nós podemos falar aqui de criminosos, nós podemos falar aqui de prostitutas, correto? Mas nós não podemos esquecer que apenas alguns aspectos fazem com que essas pessoas, determinadas ofensas, elas não se apliquem a elas, determinadas ofensas. Por que eu digo apenas determinadas ofensas? Porque pessoas desonradas, em geral, essas não existem, correto? As pessoas desonradas, em geral, elas não existem. Se você vira para aquele que cometeu um delito e fala, você é um criminoso, não dá para responder por crime de injúria, né? Mas se você vira para alguém que não cometeu delito, nós não temos delito, nós não temos sequer uma investigação em andamento, e você vira e o chama de criminoso, é possível nós termos uma injúria. Mas isso não autoriza que nós, a circunstância de que em algum aspecto, a vítima possa não ser a pessoa a quem se dirige a conduta, a circunstância de que em algum aspecto, como no exemplo dado, nós estamos diante de alguém que cometeu um delito, ele não é possível se falar em crime de injúria quando alguém o chama de criminoso. Mas essa circunstância não faz com que toda e qualquer ofensa a ele dirigida não configure crime contra a honra. Por quê? Porque não existe pessoas desonradas em todos os seus aspectos. Beleza? Vamos lá, Isabela. Posso dizer que a honra é relativa, porque vai da interpretação e do conceito de cada um sobre condutas e princípios que deve seguir. Sim, a honra ela é um conceito, na verdade, ela é um conceito relativo, ela é um conceito solto, né? Um conceito aberto. Ela é um conceito aberto. Ela não é um conceito fechado, não é um conceito matemático. Ela é relativa, sim.
ela é relativa considerando a pessoa a quem a conduta é dirigida, ela é relativa considerando a comunidade de que nós estamos falando. De repente, uma ofensa em uma cidade pequenininha do interior, onde nós temos um mesmo padrão de costumes ali, uma ofensa que lá pode configurar um crime contra a honra, em uma cidade grande onde os costumes são totalmente diferentes, nessa cidade grande, determinada ofensa pode não configurar delito contra a honra. Então, esse conceito de honra, ele realmente é relativo. Correto? Gente, faltam 9 minutos para a nossa aula acabar. Os crimes, como eu disse para vocês, são 3. São calúnia, injúria e difamação. Vamos encerrar a nossa aula aqui. Vamos encerrar a nossa aula aqui. E aí, para a gente não ficar no meio do delito de calúnia, e aí a gente desenrola na próxima aula esses 3 delitos. Vamos ver se a gente consegue falar deles na semana que vem. Eu poderia até, gente, adiantar a análise desses delitos por meio de um trabalho, dar um trabalho para vocês estudarem por si esse delito, de forma a gente alcançar a turma do noturno. Mas eu não acho isso bom, não. A não ser que vocês queiram fazer dessa forma. Eu não acho isso bom, porque eu acho a explicação ela é melhor, é mais importante do que simplesmente eu virar para vocês e falar assim, ó, vamos fazer um trabalho de calúnia, injúria e difamação, e aí nós vamos dar a matéria como sendo ministrada e vamos passar para outros delitos. Eu não vejo como interessante, não. Correto? Nós vamos correr por fora aí, vamos alcançar o noturno de qualquer jeito. Juntos chegaremos lá. Época de campanha política, né? E vocês só estão atrasados porque em algumas épocas nós não tivemos aula, viu? Tá me enrolando, não. Mas, ó, um abraço, bom final de semana para vocês. Até a nossa próxima aula. Eu que agradeço.